de 10 dias de quarentena e minha mãe não voltou ainda. Fui fazer compras pra primeira semana e não apareceu mais. Descobri que eu consigo entrar em alguns apartamentos pelo vão central do prédio. Se eu me agarrar bem nos encanamentos e nos vãos de concreto, ou até pela porta da frente, como é com o Jorge, que mora no meu prédio e nunca tranca nada. A casa dele sempre estava cheia, mas agora ninguém pode visitar o Jorge. Levei a câmera da mamãe e fotografei o momento das coisas. O vibrador na mesa de centro, ao lado de um copo de cerveja vazia e uma planta sem água. A barba dele é grande, mas o rosto parece novo. Muito olheira. Na cozinha tem uma taça quebrada no chão e um vinho pela metade. Uma faca quase caindo da mesa. Subo as escadas. É uma cobertura. O céu. Eu nunca tinha visto tanto céu. A lua tá quase cheia. Um barulho me assustou. Não era o Jorge, era a gata que a namorada dele deixou. Ela deve ter ido ficar com os pais. Deve ter ficado com medo da gata matar eles e deixou ela com o Jorge. A gata mostrou os dentes e começou a miar demais. Eu tentei fazer ela parar, mas ela tentou fugir e eu sou bem mais rápida que ela. Então consegui pegar. Só não queria ter feito tanta força. As minhas unhas precisam ser cortadas dia sim, dia não. É o que a mamãe sempre disse. Fiquei com pena. Tão branquinha. Soltei ela na beirada do prédio lá embaixo. Vi uma gota de sangue no chão. O céu. É muito céu mesmo. Na saída tirei uma foto da chave na porta, pendurada. Mamãe não fuma como o Jorge, mas bebe de noite quando chora. Nunca vi, mas eu tenho um ouvido bom. Brincávamos de eu adivinhar os números de pedra de gelo que ela botava nos copos, que ela dizia que era água ou suco, mas eu sabia que não, porque as rolhas fazem um som engraçado quando saem da garrafa e a tampa das cervejas sempre caem quando são abertas e esse é outro som que eu acho engraçado. Ela vai ficar uma fera quando ver que eu peguei a câmera que ela usa pra tirar fotos minhas o dia todo. Na verdade, eu tô gostando dela ter sumido um pouco porque eu sempre me machuco pra tirar essas fotos. Dói tudo. Ela me faz encostar as costas inteiras na beirada da porta, onde ela faz marcas pra me medir. Acho que ela também não gosta muito de tirar essas fotos, porque sempre tem que tocar em mim, mas ela tira porque o meu médico manda. Ela tira as fotos, faz os exames, anota tudo num caderno. Depois lava bastante a mão. Acho que pra tirar os pelos. Eu tenho muitos, apesar de quase não ter cabelo. Acho legal porque tenho pelos como os homens mais velhos, só que eu também não tenho onde eles têm. Na parte de fora e de dentro dos braços, em cima e atrás dos joelhos, em cima do pé. Debaixo do pé não tenho nada, nem na palma das mãos. Nisso eu sou igual aos homens mais velhos. Aí, pronto. Esse dente não tava caindo. Mais tarde eu faço a promessa do dente. Na casa de seu Elias o cheiro é muito forte. Curry, óleo de gengibre, alho, arroz, café. Tem um álcool gel em cada cômodo.
Ele é do tal grupo de risco que a TV fala. Tem mania de cozinhar muito e depois jogar fora. Põe a mesa pra 3 e come sozinho. Serve sempre suco de uva pra 3 pessoas e fala sozinho. Responde coisas que ninguém perguntou e às vezes gargalha, mas eu nunca vi ele sorrindo. É estranho, ele não sorri, mas gargalha. É um homem sem transição. Às vezes ele sufoca quando gargalha muito, daí levanta os braços e faz sinal pra ninguém e espera que batam nas suas costas e o salvem. No apartamento não tem nenhuma foto da esposa que morreu ano passado, nem roupas dela no armário. Não tem foto de ninguém. Dormindo ele sorri de verdade. Ele tem um piano na sala, mas nunca ouvi ninguém tocando. Algumas teclas estão caídas, quebradas. Tá, já é bem tarde. Eu tenho que fazer a promessa do dente. Mas como a mãe não tá aqui, acho que eu vou fazer um desejo. Como nos filmes, a coisa da fada. A mãe me ensinou que comigo é diferente porque nasce muito dente em mim. Então eu devia fazer uma promessa pra que eles caíssem, porque eu teria problema se eles não fossem embora. Porque os dentes iam começar a nascer pra dentro e eu ia me comer toda sem nem ver. Só que agora eu quero fazer um desejo. Todo mundo quer uma coisa como. Pronto. Eu percebi muito cedo que era diferente da mamãe e das pessoas do prédio e do prédio da frente. A última marca na porta diz que eu tenho 1,46 m ereta. Mamãe nunca gostou que eu ficasse falando muito. Dizia que a minha voz se incomodava. Alguém disse no vão do prédio que a gata deve ter tentado sair e acabou caindo. Disseram que essas coisas acontecem mesmo. A namorada do Jorge vai ficar uma fera e vai bater nele de novo. Ela sempre chora depois de bater nele. Minha mãe também chora. Quando fala com meu médico pelo telefone, ela chora ainda mais. Ela passa tudo pra ele por áudios. Os meus tamanhos, minhas expressões e as circunferências. Fala das minhas fezes e o cheiro da urina. É engraçada essa parte. Acho que tem mais 2 dentes caindo. No fim da primeira semana eu ouvi a namorada do Jorge chorando no banheiro, porque ela só chora na frente dele depois de bater nele. Quando tá triste, ela chora no banho pra ele não ouvir. Eu sei que é de tristeza porque ela alonga algumas vogais e soluça de forma espaçada, tudo de boca bem aberta, porque acha que assim o som se dilui, mas eu consigo ouvir. Acho que as pessoas acreditavam que seria mais rápido essa quarentena. Consegui entrar em outro apartamento. É de um casal que tem uma filha. Eles não acordam com os meus passos porque ando diferente deles, de forma muito mais sutil, apesar das unhas grandes. Mas a menina abriu os olhos na cama e me olhou. Fiquei parada. Ela também. Fechei os olhos e ela me imitou e voltou a dormir. Me viu, mas não me enxergou. Ela fez num pequeno caderno um desenho e escreveu quarentena. É um diário. Mamãe fez yoga na sala. Papai fez flexões no quarto. Papai trabalhou até tarde. Os 2 brigaram tentando não gritar. Papai fez omelete. Mamãe fez omelete. Papai ouve notícias com fone de ouvido. Mamãe fez terapia no carro dentro da garagem pelo celular. É um diário inteiro sem ela mesma.
tá igual aquela vez que ficava tudo picotado. Não são bolinhas, porque não são redondas, são meio retangulares e sujam tudo. É difícil até tirar depois. E é sempre muito. Ela fica meia hora no banheiro. O cheiro tá bem forte também. Parece, sei lá, alcaçuz. Não sei se eu lembro o cheiro de alcaçuz. É um cheiro metálico, mas é doce também. É horrível. A urina tá normal. Vermelha, meio rosa, meio laranja. Normal. É mesmo um outro dente caindo. 2 de uma vez. Na casa do seu Elias, ele junta os jornais por data. Tá atrasado nas notícias porque acha que precisa ler o jornal inteiro para dar valor ao dinheiro gasto no jornal. O que tá aberto na mesa é de 3 dias atrás, meticulosamente marcado com uma régua onde ele parou. São 15 centímetros entre o novo recorde de mortes dos Estados Unidos e as flores que estão sendo doadas pela floricultura para não irem pro lixo. Achei uma cifra para piano dentro da estante dele. Always, do Bon Jovi. Não parece uma música que o seu Elias gosta. A namorada do Jorge voltou e eles brigaram pela gata morta. Choraram, beberam e transaram com o vibrador que ainda estava na mesa de centro. Deixei no canto da mesa dele uma foto do molho tártaro derramado no canto da mesa de seu Elias. Colei na fechadura da sua porta uma foto da fechadura da porta do casal com uma filha. Dá pra ver a mãe fazendo yoga no fundo. Botei na mesa de centro do seu Elias as migalhas de biscoito que fotografei na mesa de centro do Jorge. Botei no chão do banheiro dele uma foto da taça quebrada no chão da cozinha do Jorge e a foto da gota de sangue da gata. Queria trocar os momentos de lugar porque já tava ficando tudo chato de novo. No armário do banheiro do seu Elias tem dezenas de cartas não abertas de uma tal de Helena, de várias datas e lugares. Tem um postal antigo também, da Áustria, dizendo que Helena tá com saudade do pai e da mãe. Diz também que ela vem conseguindo fazer biscoitinhos de nata como os da mãe. Pus no diário da menininha a carta em que Helena conta que tá numa praça no Peru e descreve a praça, as pessoas, o comércio. Tinha uma foto da praça também, mas eu quis ficar com a foto. As minhas unhas cresceram ainda mais. Eu não tenho quem me ajude. Tento cortar sozinhas, mas elas estão duras demais. Todas às 8. No dia seguinte, vi no diário da menina que ela colou a carta da Helena com adesivos e do lado pôs uma lista de famosos contaminados pelo vírus. Achei uma foto da família do seu Elias. Ele, a mulher e a Helena, que tem uma tatuagem de super-homem no braço, igual a do Bon Jovi. Devia ser ela que tocava o piano. Comi toda a comida que ele fez para 3 pessoas porque minha mãe ainda não voltou. E o Jorge acordou empolgado e tocou bateria na maior das alturas, mas a namorada dele não se importou. Mas me toquei de uma coisa e fui ver o piano do seu Elias. As cordas das teclas foram cortadas. São 5 teclas murchas. Lá, e mi oitavadas e lá bemol. Eu sei disso porque insisti pra mamãe que podia tocar teclado mesmo com os dedos tão curtos. Só que é impossível tocar Always do Bon Jovi sem aqueles acordes. As panelas voltaram a bater muito. Gritaram contra o presidente de novo. Desci do prédio pelo vão central e saí por uma janela na garagem. A rua tá vazia. Tão vazia que um grupo de entregadores de aplicativo andavam na contramão com as bicicletas e brincavam, gargalhavam. Todos com máscaras e luvas de plástico fazendo um zigue-zague pela rua principal do bairro. Passaram por mim como num balé do iFood. O que será que aconteceu com a Helena? Viajando o mundo,
E o seu Elias aqui, esperando sozinho que alguém o salvasse das gargalhadas que entram pelo lugar errado e sufocam ele. Os entregadores gritaram para eu voltar para casa. Voltar para minha mãe. Eu sorri, mas eles não podiam ver embaixo do capuz do moletom que eu roubei do Jorge. Sentei na calçada para aliviar a dor na coluna de andar em duas pernas por muito tempo. Peguei a foto da Helena. A praça no Peru há 8 anos atrás. Contei para todos na praça sobre o futuro. Mostrei para eles a avenida vazia. Como 8 anos podem parecer tanto e nada ao mesmo tempo, seja pro seu Elias ou pra todo mundo. Aproveitei o asfalto e lixei um pouco das unhas. E outro entregador passou, correndo, atrasado. Caiu outro dente. E meu desejo ainda não veio. Onde será que tá minha mãe?